queridos. Hoje, na verdade, eu gostaria de falar sobre duas questões importantes que de direção para a vida do líder de corda, tá? Duas questões que são assim fundamentais, que é a regra e não somente a regra, mas a deixa eu me lembrar da palavra aqui, eu me esqueci da palavra. A sugestão. Entre a regra e a sugestão. Né? Eu gostaria de falar sobre isso, mas eu vou ter um pouquinho de dificuldade de falar sobre essa questão entre a regra e a sugestão, porque o que, que acontece? Eu queria fazer uma arte para ficar bem claro, partir por tema, por tópico, uma coisa bem destrinchadinha, bem elaborada, porque eu gostaria que você pudesse visualizar aquilo que é regra da corda e aquilo que é sugestão para a corda. Porque às vezes a gente começa a trabalhar com as sugestões como regra e a gente começa a deixar as regras de lado, sendo que as sugestões elas começaram a ocupar o lugar e ter uma corpagem de regra. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, a abertura. Toda corda tem que ter abertura, está dentro do DNA da corda. Mas aí alguém pode perguntar para mim, algum líder de corda pode perguntar para mim e falar: pastor, como que você acha que é bom fazer a abertura? Você acha que é bom ler um texto bíblico? É regra ler um texto bíblico? Tem que ler um texto bíblico? O que é regra a se fazer e o que não é regra a se fazer? Aí o pastor pega e fala: olha, eu acho que você poderia começar com uma música de fundo. Eu estou dando um exemplo, tá? Uma música de fundo e uma oração. Aí a pessoa começa a trabalhar aquela sugestão como uma regra. E toda corda tem uma música de fundo, às vezes não está nem na sintonia da corda, porque a corda está vibrando, que é uma celebração, que é um ou está numa batalha espiritual. Eu estou dando só um exemplo de um tópico, tá? Só um exemplo. Às vezes a corda está passando por uma batalha espiritual e a ambientalização daquele processo. Então, por exemplo, o líder tem que ter a sensibilidade de sentir o ambiente para poder direcionar aquele momento para que tipo de oração deve ser feito. Então, por exemplo, nós vamos começar a nossa corda com um clamor. É um clamor. O que, que é um clamor? Todo mundo vai orar, vamos levantar o nosso clamor. Todo mundo abre a boca, todo mundo clama, todo mundo pede. Por quê? Porque nós estamos passando por uma batalha, tem que ter essa sensibilidade. Mas aí o pastor sugeriu, lembra lá atrás, para fazer uma musiquinha de fundo. E aí a sugestão ela se transforma numa regra. Então eu gostaria de estabelecer o que é regra e o que é sugestão, né? Porque tem muita coisa que é sugestão para corda e não é uma regra e acaba tomando corpo de regra. E aí a gente começa a fazer repetidamente, que nem, por exemplo, teve uma época que a gente só assistia filme na corda especial. Filme. E a gente só fazia isso. Por quê? Porque se tornou uma regra pra gente. E não é uma regra assistir filme. É uma possibilidade. Então eu gostaria de trabalhar um pouco disso nesse sentido, mas hoje eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu gostaria de ver o tópico a tópico para a gente avaliar, né, dentro da estrutura da corda aquilo que é regra e aquilo que é sugestão. Então, como eu não tive tempo de colocar isso no papel para ensinar, e por que ensinar? Porque assim, eu acho que é necessário uma coisa fundamental para o discernimento de espírito. Assim, discernimento é um dom, tá? Mas todo dom, ele também é estruturado em cima do que é natural. Então veja bem o que o pastor está falando. O discernimento é um dom, mas você também adquire discernimento pelo conhecimento. E você estimula o dom do discernimento pelo conhecimento. Quando você conhece as escrituras, você vai conseguir avaliar os assuntos. Quando você conhece a palavra, quando você tem conhecimento de causa, você começa a discernir o que está acontecendo à sua volta. A discernir da maneira correta, porque tem discernimento que não é da maneira correta. Você está entendendo? Então, assim, o discernimento ele é um dom
dado por Deus e a gente precisa usar. Mas a gente precisa conhecer o que nós temos na mão, conhecer o nosso contexto, conhecer as nossas ferramentas, para a gente fazer um bom uso do discernimento. E o conhecimento é uma ferramenta. Ó, veja como que é uma ferramenta poderosa. Ó. Essa semana eu comecei a ouvir um livro, eu acho que você não deve ter ouvido esse autor, ele chama Lev Tolstói. Vocês já ouviram falar sobre Lev Tolstói? Esse Lev Tolstói é um escritor russo, que o cara é um cara assim muito conceituado, mas ele não é cristão. Quer dizer, ele é cristão, mas um cristão ortodoxo. Ele é um cristão russo. Só que ele é um grande escritor, um mega escritor. Na verdade, ele já morreu, ele é do século passado e ele deixou uma obra-prima para a arte literária. E um dos livros que eu estou escutando, e eu já quero comprar esse livro, chama-se Ana Karenina. Que é a vida de Ana Karenina? É uma telenovela, é uma dramaturgia. Mas naquela telenovela ele começa com a seguinte frase, olha o que ele fala, o Lev Tolstói. Ele fala o seguinte: toda família feliz se parece. E toda família feliz vive sua infelicidade, deixa eu me lembrar da frase. Toda família se parece, toda família feliz se parece, mas toda família feliz vive sua infelicidade particular, ou a sua forma de infelicidade. Toda família feliz se parece, mas toda família feliz vive a sua infelicidade particular. Ele começa assim o livro. Então, assim, o que ele quis dizer com isso? Aí eu comecei a parafrasear. Todo bonito, desculpa, Vanessa, não é porque você tá com a máscara não, tá? Mas, ó, assim, eu comecei a brincar com aquilo que ele estava escrevendo, tentando refletir naquilo que ele escreveu e tentando conhecer aquilo que ele escreveu, porque é uma frase difícil, não é uma frase difícil? Uma frase meio complicadinha. Aí eu comecei a estudar essa frase e a parafrasear. Eu falei assim, todo bonito se parece, mas todo bonito tem a sua feiura particular, né? Ou seja, por mais que a gente busque uma vida de felicidade dentro do ambiente familiar, nós vamos ter os nossos momentos de extrema infelicidade. É isso que ele quis dizer. E o que eu quis dizer parafraseando é que por mais que a gente busque ser bonito, a gente vai ter o nosso lado calvície, o nosso lado ruga, o nosso lado peso extra. É a nossa particularidade. Nós temos as nossas particularidades, seja humanas, seja pecadoras, seja estruturais, seja sociais. E a gente adquirindo conhecimento, a gente vai ter muito lastro para poder discernir. Então, quando eu pensei em falar sobre regras e sobre sugestões, né, aquilo que a gente sugere para a corda, aquilo que a gente acha para a corda, eu pensei em dar essa amplitude de conhecimento do que pode ser feito e do que deve ser feito, do que pode ser conduzido dentro de uma corda e do que deve ser conduzido dentro de uma corda. Então eu vou gastar um pouco de tempo em cima disso e eu preciso estar um pouco preparado para poder destrinchar esse assunto para vocês e a gente poder estudar junto e poder ver dentro da estrutura da corda, dentro do DNA da corda, como que nós podemos praticar aquilo que deve ser praticado com aquilo que é sugerido praticar para cada momento e que cada corda vive. Porque nem toda corda tem a mesma sugestão. A gente tem 3, 4 cordas e todas elas têm a sua particularidade. Todas as cordas de Deus parecem de Deus, ou elas se parecem de Deus, mas elas têm as suas particularidades e precisa viver as suas particularidades. Amém? Deu para entender até aí? Mais ou menos? Deu para compreender? Então hoje a gente não vai conseguir fazer isso. Eu quero que você me ajude a pensar nisso, já na prática da sua corda. O que é regra, você já vai pensando nisso. Aí a semana que vem eu vou tentar com todo o meu coração, com toda a minha
eu vou tentar me regrar para poder fazer esse material, para a gente poder pensar em cima dele e poder instruir você no que você pode fazer a mais dentro da tua corda, para você ter um discernimento, sabedoria e um pouco mais de conhecimento para você trabalhar com essa ferramenta chamada corda. Amém? Então hoje a gente vai ficar só na meditação da palavra, e eu também acho que ela vai ser muito importante para destravar um pouco a nossa mente, porque eu acredito que a palavra de João capítulo 15, verso de número 8, ela é meio desafiadora para a gente. Ela é meia não, ela é totalmente desafiadora para a gente, porque toda vez que eu li esse texto eu ficava um pouco incomodado. João capítulo de número 15, só que hoje eu vou ler dois textos para a gente entender o que Deus tem para falar com a gente dentro desse processo de treinamento e de conhecimento. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler primeiro João capítulo 15, verso de número 8. Alguém poderia ler para a gente? Depois a gente vai ler o chamado de Abraão, e dentro desse paralelo entre o chamado de Abraão com João capítulo de número 15, 8, nós vamos ver esse processo que a gente vive no chamado de Deus. Amém? Alguém poderia ler para a gente João capítulo de número 15, verso 8? Amém, eu vou ler. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Vamos lá. Gente, essa palavra, ela é intrigante ou não é? Por que ela é intrigante? Eu vou confessar para vocês assim a minha desconfiança, tá? Pode ser que não seja a desconfiança de todos, mas se você compactua dessa desconfiança, depois você fala aí, pastor, eu compactuo dessa desconfiança. Quando eu leio esse texto, eu não consigo formular na minha cabeça, porque vamos pensar um raciocínio básico. Os estudiosos dizem que esse texto foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Ou seja, 50 e 70 depois de Cristo, o autor desse livro já estava com a idade extremamente avançada. Eu acho que ele já era um pouco mais velho que o seu Toyoki. Seu Toyoki ainda está jovem, perto de João, que escreveu essa carta. Provavelmente foi mais perto de 50 do que de 70, porque se João já era um adulto quando foi chamado, se fosse perto de 70, ele deveria ter quase 100 anos para escrever. Então eu acredito que ele tem escrito essa carta muito mais perto de 50 depois de Cristo, entre 50 e 70. Vocês estão vendo? 50 e 70 depois de Cristo. Primeiro argumento. Essa carta foi escrita posterior, bem posterior. Então, isso inclui o quê? A ideia de que não havia um relator das palavras de Jesus, certo? Não havia uma pessoa que estava escrevendo ao pé da letra, como aqueles funcionários do fórum que você vai para o juiz e o cara fica datilografando lá. Como que chama essa função aí? Escrivão, né? Obrigado, Levi. Quando eu olhei para você, eu me lembrei. Escrivão. O Jesus não tinha um escrivão que estava ali escrevendo tudo o que ele falava. Então, João, ele escreveu na base da memória dele. Certo? E essa palavra aqui é a palavra de Jesus. Então, o que João está fazendo? Ele está lembrando das palavras de Jesus e está escrevendo. Mas tem uma incongruência aqui no texto. Porque, assim, o verbo de ser discípulo, que é um verbo, o verbo ser, é um verbo irregular no português. Ou seja, ele não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular, que precisa de radicais para flexionar ele, certo? Para poder encaixar ele num tempo verbal. Então vamos lá. Olha, isso aqui, ó como que é complicado o negócio. A vida do pastor não é fácil não. Olha, para explicar isso para vocês é difícil. Então presta atenção. É um verbo irregular e o verbo aqui não está assim na forma mais simples, que é. E assim vocês são meus discípulos, na forma mais simples, certo? O verbo está numa conjugação, segundo a conjugação verbal, é a conjugação do... Deixa eu pegar aqui, tá?
futuro do presente. Futuro do presente. Então, serão meus discípulos é futuro. É o futuro do presente. O que acontece hoje faz de você amanhã. É o futuro do presente. O que Jesus está dizendo é: o que acontece hoje com você faz de você discípulo amanhã. Mas quando Jesus chamou para seguir, na nossa cabeça a gente começa a imaginar que eles já eram discípulos. É ou não é? Sim ou não? Nós temos isso na nossa cabeça. Não temos isso na nossa cabeça? Olha como é complicado. Quando você começa os evangelhos, ele separa 12 homens para segui-lo. Amém? Tamo junto? Esses 12 homens são apresentados como discípulos. Só que chega no João capítulo de número 15, ele fala o seguinte: se vocês derem fruto, vocês glorificarão meu Pai e vocês serão no futuro meus discípulos. Das duas, uma. O João tinha se esquecido da palavra e ele colocou de forma tendenciosa, ou era isso mesmo, que aquilo que a gente vive hoje vai confirmar o nosso chamado a posterior. Você está entendendo? Então, como a Bíblia ela não é tendenciosa, a gente já acredita nisso. Diga para a pessoa que está do teu lado ou para o monitor que está do teu lado: a Bíblia não é tendenciosa. A gente acredita nisso. Eu acredito fielmente, a Bíblia não é tendenciosa e a gente tem argumentos de sobra, porque não existe uma contradição na Bíblia. O que João está querendo dizer com isso? Por que João está usando essa forma de palavra? Você está entendendo? Está compreendendo? O que João está querendo dizer para a gente? Primeiro, eu acredito muito, e aí eu quero olhar para o chamado de Abraão, que é um processo entre ser chamado e ser aquilo que foi chamado. Existe uma distância entre o ponto inicial do chamado e o ponto objetivo do chamado. Quando os discípulos são separados, eles são separados para serem chamados de discípulos porque eles seguiam Jesus. Mas, de fato, ainda eles não eram os discípulos de Jesus. Eles andavam atrás de Jesus, mas ainda estavam num processo para se tornarem discípulos de Jesus. Conseguiu compreender o que o pastor está dizendo? É um processo contínuo. E é um processo que o próprio Deus está trabalhando. E aí entra a necessidade da operosidade para se tornar discípulo. Porque João está dizendo isso. O que João está dizendo no texto que a Vanessa leu? Meu Pai é glorificado pelo que vocês produzem. Meu Pai é glorificado pelo que vocês fazem. Vamos trocar essa palavra, vamos parafrasear. Pelo que vocês fazem, pelo que vocês produzem, pelo que vocês pensam, pelo que vocês... aonde vocês andam, pelo que vocês testemunham, pelo que vocês conversam, sabe? N situações que o Pai é glorificado. Vamos tentar parafrasear de uma outra maneira. Meu Pai é glorificado quando vocês não mentem. Meu Pai é glorificado quando vocês obedecem. Meu Pai é glorificado quando vocês cumprem um compromisso. Meu Pai é... Você tá entendendo? Eu tô parafraseando, tá? Tô parafraseando. E João está dizendo o seguinte, que esse processo de glorificar a Deus hoje vai confirmando aquilo que eu fui chamado lá atrás. Esse processo, o que eu faço hoje, glorifica a Deus hoje, confirma aquilo que Jesus me chamou lá e me coloca no caminho daquilo que Deus quer fazer na minha vida. É por isso que a produtividade ela é importante para a gente. Não é porque a gente está querendo brincar de igreja, ou porque a gente está querendo uma mega igreja, ou porque... Gente, se tudo isso acontecer, eu tenho um argumento de sobra para dizer que para você vai ser muito bom. Imagina se a igreja crescer muito. Imagina, você está dentro de uma comunidade de muitas pessoas.
você vai ter muito mais pessoas para te ajudar, você vai ter muito mais pessoas para você assistir, você vai ter muito mais pessoas para você fazer amizade, você vai ter muito mais pessoas para abençoar e para oferecer seu serviço para os profissionais, né? Que nem a Vanessa está com a máscara da Atom, vai ter mais gente para comprar a máscara da Atom, vai ter mais gente para comprar bolo do pastor, vai ter mais gente para comprar casa, vai ter mais gente para abençoar a comunidade, e esse dinheiro vai voltar para a comunidade. E aí que está o grande problema, porque o cristianismo, ele de uma certa maneira, ele traz prosperidade para todos. Uma igreja, quanto maior a igreja, maior o fluxo de tudo no nosso meio. De tudo. Amém? Você está entendendo? E isso é o resultado direto do quê? Resultado direto da nossa atuação. Por isso que a nossa atuação ela é importante nesse processo todo. Todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho é um processo de aumentando tudo. Tudo vai aumentar. Todo o fluxo vai aumentar. Todo o fluxo de apoio. Se você tem uma pessoa que te ajuda, imagina se você tiver 2, se você tiver 3, se você tiver 4, se você tiver 5. Tudo isso potencializa. Nós fizemos um mutirão lá na igreja, no feriado, que a gente estava em 8, sei lá. Eu nem sei contar quantas pessoas tinham. Sei lá, eu acho que tinha umas 9, não, 4 comigo, 4 dentro, depois o Tinem chegou, né, Tinem? Mas tinha umas 9 pessoas, mais ou menos, e a gente fez um baita trabalho lá. E tudo prospera, tudo cresce, tudo caminha. Caminha para mim, caminha para você, caminha para todo mundo. Amém? Ok? Então, assim, o que João está dizendo? João está dizendo que existe um processo, e esse processo ele começa com um chamado, mas ele é autenticado no percurso que nós estamos vivendo na nossa vida, na nossa prática. E ele vai chegar num objetivo, que é o objetivo do chamado que Deus tem pra gente. Quando você olha para Abraão, você vê nitidamente esse processo. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo de número 12? O pessoal vai falar assim, nossa, o pastor agora foi materialista. Não foi não, querido, eu estou falando um reflexo natural. Só não é bom muita gente por causa da Covid, que aí a gente vai ter mais trabalho. Né? Hoje a Covid é o único problema, o problema da infecção, dessa doença que está assolando o Japão e o mundo, que é o único problema de ajuntamento de pessoas. É a única coisa ruim no ajuntamento de pessoas, mas o ajuntamento de pessoas, para Deus, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para todos. E eu não estou sendo materialista, não, eu estou sendo realista. Isso tudo melhora para todo mundo. Só que traz o seu trabalho, o seu ônus. Não é verdade? Então vamos lá. Quando nós olhamos para Abraão, ele começa como Abrão, né? Então vamos lá. Capítulo 12, verso de número 1. Ô Levi, lê pra gente aí, dá pra ler? Pode ler até o verso de número 4. Amém. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta que não cala. Abraão foi um pai de uma grande nação enquanto ele viveu? O que você acha? Não da forma que a gente acha, né? Agora, se eu mudar a pergunta, você vai mudar a sua perspectiva. Abraão foi grande no seu tempo?
que vocês acham? Você está vendo? São duas perguntas diferentes. Ele não foi pai de uma grande nação. Mas ele foi grande no tempo dele? Então, aquilo que ele viveu é o que ele poderia ter vivido? Amém? Nós precisamos entender isso muito claro. Por quê? Porque quando ele sai aqui de Ur dos Caldeus, ele é chamado para para um chamado que só poderia ser especial. Sai da sua terra, que farei de ti uma grande nação. Ele saiu como uma grande nação? O que vocês acham? Não, ele não saiu como uma grande nação, ele saiu com uma promessa de uma grande nação, ele saiu crendo numa promessa de Deus. Olha, gente, isso aí é utópico, é contra a realidade. Um Deus que simplesmente aparece, eu não sei a forma que ele apareceu, mas ele simplesmente fala com uma pessoa e fala assim: sai do meio da tua parentela que eu vou fazer de você uma grande nação. Vai para o lugar que ainda eu não te falei para onde que você vai, mas você vai. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele saiu uma grande nação? Não. Ele saiu Abrão. E ele saiu com uns postiços no meio com ele. Olha lá. É que nem quando você casa. Você casa, você mira no marido ou na esposa e você ganha uns presentes junto. Você mira na igreja, você mira no pastor, você ganha os presentes dos irmãos. Você mira na corda, você ganha os irmãos, você ganha. Não tem jeito, o ônus da vida é isso. Você mira numa grande empresa, você ganha os amigos. Não é? Você mira as lutas, você mira as vitórias, mas você vai encontrar os percursos de tudo isso. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão, e Abraão ainda trouxe consigo os postiços, os que acompanharam ele. Foi importante para Abraão aqueles que o acompanharam. Deus permitiu porque era importante até um momento, né? E isso a gente não pode negar. É importante tudo que nós estamos vivendo, porque nós estamos no percurso. Isso precisa estar na nossa mente. Essa frase precisa estar na nossa mente. Nós estamos no percurso daquilo que Deus nos chamou. Ninguém sai grande, ninguém sai uma grande nação. No entanto, Abraão foi grande. Abraão foi big. Abraão conversou com reis. Ó, Abraão, ó, Abraão, que não tinha nenhuma nação que ele vivia. Ele vivia como nômade. Nômade é aquele que sai de um lugar e vai para outro lugar. Ele monta a tenda aqui, desmonta e monta ali. Abraão, sozinho, conversou com um monte de rei. Ele conversou até com o faraó. Eu sei que o assunto não foi bom, porque ele apresentou a esposa como irmã. E ali quase que ele meteu os pés pelas mãos. A Bíblia já relata tudo isso. Não é verdade? Mas também teve um momento que Abraão, ele ganhou de 4 reinos. Quando você abre em Gênesis capítulo de número 14, você vai ver essa história fantástica de Abraão. Quando Ló se separa de Abraão, ele vai para Sodoma, né? Para aquelas campinas bonitas que ele viu, e ele vai para aquela cidade, e Sodoma entra numa guerra grande. Quando você pega o verso de número 1, vamos lá, vamos ler 14:1. Quem pode ler pra gente? 14:1. 1 e 2. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá,
contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Veja bem, uma guerra estourou. Imagina, 4 reinos-cidades, aqui são reinos-cidade, Kedorlaomer, ele é um dos maiores aqui dessas 4 cidades. Eles enfrentam 5 cidades-reinos. E nenhuma dessas 5 cidades-reinos está o primo de Abraão. E ele é feito preso, porque esses 4 ganharam dos 5. Certo? Quem que vai socorrer o primo? Abraão. Olha só, aqueles 4 reinos ganharam de 5 e perderam para Abraão. Ele foi grande ou não foi? Você está vendo como muda a nossa perspectiva? Ele pode não ter visto a promessa de ser uma grande nação, mas ele construiu uma grande nação na mente dele. Ele construiu uma estrutura grande na vida dele. Por quê? Porque ele pegou aquela promessa e ele acreditou naquela promessa. Depois ele se transformou numa grande nação quando o filho dele vem, fecha o ciclo, o filho dele tem mais filhos e assim vai a nação consanguínea de Abraão. Mas Abraão já tinha uma estrutura, uma visão, uma ideologia que funcionava como uma grande nação. Ele já tinha isso na mente dele. Ele sozinho conseguiu ganhar de 4 reinos. Ou seja, ele precisava de homens, ele precisava de exército, ele precisava de dinheiro, ele precisava de... Ele ficou enorme. Abraão ficou enorme para o tempo dele. Abraão ficou enorme para o tempo dele. Essa que é a verdade. Deus fez Abraão enorme para o tempo dele, mesmo ele não sendo o pai de uma grande nação ainda, mesmo no percurso daquilo que ele iria ser, mesmo a história não narrando naquele período histórico aquilo que ele viria a ser. Então a gente precisa reconceituar algumas coisas na nossa mente, porque quando a gente olha para as coisas, a gente olha tudo com a ideia de final. Hoje é como se fosse o meu fim. Não é o meu fim. É o meu percurso. Eu tive um começo no chamado e hoje eu estou dentro de um percurso e eu preciso pensar no meu final. E pensando no meu final, eu já preciso ter uma mente maior. A minha mente precisa pensar em coisas maiores. A minha cabeça precisa pensar. Imagina se Abraão não se prepara mentalmente para a promessa dele. Imagina, tá bom, vou ficar só esperando Deus fazer. Não, ele foi à luta com os erros dele, com as falhas dele, com as dificuldades dele, com as limitações dele. Ele errou pra caramba, gente. Ele deu a esposa para 2 reis. Olha só. Com medo, ele teve medo, ele foi Abraão, um homem natural, mas ele foi à luta, ele não teve medo de ir à luta, de sair da terra, de quebrar os vínculos com o passado, de quebrar os vínculos com a historicidade dele, com a ascendência dele, com os pais dele, com aquilo que ele achava que ele era. E não queria ser mais. Você está entendendo? A gente precisa ganhar na nossa mente a visão do que Deus quer. Precisa de iluminação nesse sentido. Não é buscar o que Deus quer para a sua vida somente, mas é buscar o projeto de Deus dentro do percurso que você está vivendo. Deus tem um projeto para tudo isso que você está vivendo. Deus tem um plano para tudo isso e a tua vitória, a vitória da tua corda, a vitória da tua comunidade está em você enxergar esse projeto, esse processo e esse caminho com a visão futurística e não com a visão imediata que às vezes a gente tem. Com a visão de futuro, com a visão daquilo que vai ser. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para mentir, então ele garantiu o teu futuro nele. Ele garantiu a tua história nele. Ele garantiu a provisão nele. Ele garantiu tudo isso. Então, o nosso sucesso está em pensar naquilo que Deus já chamou a gente para fazer. Então,
essa mudança de mente, imagina só, enquanto a gente pensa com um grupo pequeno, Deus pensa com multidão. Essa que é a verdade. Enquanto a gente pensa em grupo de 10, em tentar alcançar 10, 5, 15 e manter esses 5, 15, 10, Deus está pensando numa grande multidão. A gente precisa começar a pensar como Ele. Porque a gente vai cuidar de 10 é bem melhor se a gente já estiver preparado para cuidar de 15, 20 ou até de 100. Então a estrutura, a organização, ela vem para nos auxiliar nesse processo. Imagina se Abraão não tivesse se estruturado nesse processo. Raptaram Ló. Agora lascou, porque os reinos que poderiam se defender desse Kedor Laomer e dos outros reinos já perderam. Estados Unidos perdeu. A China perdeu. Sei lá quem que a gente acredita. De repente a gente acredita que a China é o grande herói das nações. Eu vou saber quem que a gente acredita. Você tem o direito de acreditar em quem você quiser. O grande herói para mim é Jesus, né? Independente da China, do Japão, dos Estados Unidos. Todos eles são, vamos falar a verdade, todos são ratos de gaiola. Todos estão rodando numa gaiola. Todos. Nós temos o privilégio de não rodar dentro dessa gaiola. Deus nos tirou dela. Nós precisamos confiar nele. Você está entendendo? Deus nos tirou. Então, não tem Estados Unidos, não tem Rússia, não tem Brasil, não tem direita, não tem esquerda, não tem nada disso. Tudo isso está fadado ao fracasso. Essa que é a verdade. Está tudo fadado ao fracasso. Todos os povos são ricos, todos os povos se parecem ricos, vivendo a pobreza à sua maneira. Vamos parafrasear o Liev Tolstói. Todos os povos ricos se parecem, mas são pobres à sua maneira. Não é verdade? Sim ou não? Agora, nós somos ricos no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa vitória. Então, o que nós precisamos crer? Nós precisamos crer que nós recebemos um chamado, Ele confiou para nós uma função, um trabalho, que precisa ser executado todos os dias, porque isso glorifica Ele. Amém? Precisa ser trabalhado todos os dias na nossa vida, com a visão daquilo que Ele quer. Quando a gente vê aquilo que Ele quer, a gente trabalha incansavelmente, de forma que a nossa força se multiplica, de forma que o nosso desejo se multiplica, de forma que a nossa vontade se multiplica, de forma que a nossa emoção se multiplica, de forma que a nossa frustração, tristeza e dificuldade, ela se diminui diante daquilo que Ele quer, que é muito grande, que é muito poderoso, que é muito maravilhoso e que é transformador e que vai abençoar todos. Amém? É isso que Deus quer pra gente. É um percurso. A nossa corda está dentro do nosso percurso, a nossa igreja está dentro do nosso percurso, as pessoas que estão à nossa volta estão dentro do nosso percurso. Direta ou indiretamente, o que nós precisamos fazer? Fazer aquilo que Deus quer para alcançar o objetivo que Ele tem para a gente. E aí a gente vai glorificando Ele hoje para ser amanhã reconhecido como discípulo dele. Faz todo sentido o que João disse. A minha vida de discipulado hoje, ela me trará o reconhecimento futuro daquilo que eu fui hoje. E não daquilo que eu fui lá atrás. Quando você olha para trás, você faz uma autoavaliação da sua vida, você olha para trás e você fala assim, eu não sou mais aquela pessoa. Por que você faz essa avaliação? Eu não sou mais aquela pessoa. Porque as suas atitudes nesse percurso evidenciam que você não foi mais aquela pessoa. E isso vai evidenciar que você é um novo convertido, é um chamado, é um escolhido para fazer a vontade do Pai.
Amém, queridos? Eu gostaria de trazer essa mensagem para os irmãos, para que vocês meditem e busquem incansavelmente aquilo que Deus nos escolheu para fazer, te escolheu para fazer. Não tenha medo, não tenha dúvida, busque, trabalhe, coloque teu coração, sofra, chore, mas creia que o Senhor está trabalhando no percurso e peça para Deus te dar visão daquilo que Ele quer todos os dias para você ter a mesma força todos os dias, para não haver variação de humor, para não haver variação de sentimento, para não haver tristeza repentina e para não haver desânimo repentino, porque quando você olha para aquilo que Deus está por fazer lá na frente, você tem a sua força renovada todos os dias. Amém? Ok? Eu vou parar por aqui, tá? Então, aí semana que vem, nós vamos tentar trabalhar esse visual para a gente ver entre a regra e a sugestão e a gente fazer uma linha de prática e atitude que pode ser feito dentro da corda e para a gente poder também instruir aqueles que estão com a gente e poder, assim, dar liberdade de atuação para todos. Amém? Ok? Então, Abraão foi grande, apesar de não ter visto a promessa cumprida na vida dele, mas ele já era uma grande nação, porque ele era uma nação grande. Você precisa ser essa grande nação para o Senhor. Amém? Você precisa lutar as grandes batalhas, porque o Senhor vai te dar a vitória nelas. Amém? Deus abençoe, queridos, que o Senhor te dê uma noite abençoada de descanso e te renove as forças para amanhã você lutar batalhas grandiosas para o Senhor. Amém. E te dê a vitória e te dê a paz em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, pelo refrigério dela, pela bênção dela na nossa vida. Quero pedir a Ti que o Senhor nos dê essa mente já preparada para grandes vitórias na nossa vida, preparada para grandes desafios, que nós possamos ter essa mentalidade transformada. Nós sabemos que Abraão não era perfeito, nós sabemos que Abraão tinha erros, nós sabemos que Abraão tinha dificuldade, mas ele representa isso que João quis dizer, que se nós glorificarmos a Deus hoje em tudo que nós fazemos, nós seremos sim reconhecidos como discípulo. Não arregimentado como discípulo, mas reconhecidos como discípulo. Porque arregimentado nós já somos, fomos chamados e já estamos seguindo. Talvez não somos discípulos de fato, porque ainda existe muitas coisas a serem feitas, mas nós fomos chamados para esse discipulado, nós fomos chamados para esse caminho e nós queremos evidenciar nas nossas atitudes esse caminho, para que ali na frente sejamos reconhecidos como discípulo, como foi Abraão. Ele foi chamado, caminhou nesse percurso de uma grande nação e no final a história narrou a grande história de Abraão como uma grande nação e a sua linhagem como uma grande nação e a promessa cumprida nos descendentes de Abraão. E agora nós enxertados como descendentes da fé, como Paulo diz, como Hebreus diz, hoje nós ainda continuamos essa grande promessa de uma grande nação. Que nós tenhamos a nossa mente transformada nesse sentido, que nós não nos apeguemos nas pequenez do dia a dia, nas pequenas batalhas, nas pequenas lutas, mas que nós foquemos nas grandes vitórias que o Senhor tem pra gente, em nome de Jesus.
que a gente não se desanime com as coisas pequenas ou com as de presente tribulação, porque o Senhor tem um chamado muito maravilhoso, muito grande e uma vitória grande para a gente, em nome de Jesus. Essa é a minha oração e o meu desejo de ver coisas grandes no nosso meio e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãs. Queridas e queridos, Deus abençoe. Agora a Vanessa já está pronta para relaxar o rosto, já fez a máscara. Né? Aqueles que vão tomar um chá, pode tomar um chá. Né? Tá bom? Deus abençoe, tá, queridos? Um dia abençoado. Com relação à ministração, nós vamos ministrar o texto bíblico que foi pregado no domingo. Então vai ser só o texto bíblico, que é o texto de Mateus, capítulo de número... Deixa eu só pegar aqui, queridos, para eu falar com toda a certeza. Mateus 17 a 23. Mateus 17, 14 a 23. Ok? Então vai ser o texto bíblico mesmo. Mateus 14. Marca aí. Mateus 14. (17 a 23, né? Foi isso que eu tinha falado, né? Não é Mateus 14 não, viu? Pera aí, o que aconteceu aqui? Faz o seguinte, eu vou confirmar no grupo, tá? É que eu peguei o texto errado, pera aí. Texto da minha devocional aqui, pera aí. Mateus 17, pai. É 17, 14 a 23. Ok, Mateus 17, eu estava marcando o texto errado. Mateus 17, do 14 ao 23. Eu inverti o capítulo e o versículo. Ok? Então esse é o texto de meditação para sábado na corda. Que Deus possa abençoar a corda dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma boa noite de descanso aí. Tá? Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa Deus noite. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vem falar tchau, tchau.